Você sabia que se você tiver a sorte de encontrar um container boiando no mar, pode ser a sua chance de você ganhar na loteria, meu irmão? Se liga só, essas pessoas estavam em sua embarcação quando eles avistaram de longe um container flutuando no meio do oceano. E eles, na mesma hora, amarraram cordas no container e puxaram para perto deles. E com a ajuda de uma serra, acabaram abrindo o container e o que tinha lá dentro deixou todos de boca aberta, mano. Na mesma hora, quando eles abriram esse container, ele estava carregado com centenas e milhares de iPhones, mano. E com certeza eles dividiram entre si todos os iPhones que estavam dentro daquele container. Mas acredite se você quiser, mano, isso não é muito comum de se encontrar. Mas é uma situação que pode sim acontecer. Isso porque no meio do oceano correm fortes tempestades que chegam a criar ondas a mais de 10 metros de altura, que provavelmente faz balançar muito o navio e consequentemente acabam derrubando diversos containers na água. E acaba derrubando muitas coisas valiosas nesse imenso oceano. Mas e aí, bora pegar um navio e ir direto no oceano encontrar os containers? Você sabia como que funciona um teste de bomba atômica, meu irmão? Bem no ano de 1946, os Estados Unidos realizaram vários testes nucleares no atol de Bikini, que fica bem próximo das Ilhas de Marshall no Oceano Pacífico. E esses testes incluíram lançamentos da primeira bomba atômica, após o término da Segunda Guerra Mundial, chamada de Operação Crossroads. Mas o objetivo desses testes era estudar os efeitos das armas nucleares em navios de guerras e estruturas militares, ou seja, para observar os efeitos das explosões nucleares no ambiente marinho. Mas os testes mais conhecidos foi o teste de Abo no ano de julho de 1946, onde uma bomba atômica foi detonada a uma altura de cerca de 158 metros sobre uma frota de navios ancorados em Bikini. E esse evento foi muito importante na história do desenvolvimento das armas nucleares e teve ramificações duradouras nas questões de segurança e ambientais. E todos esses testes que fazem sobre a bomba nuclear é um teste muito perigoso, e se alguém estiver perto desses testes, infelizmente não vai ter histórias para contar. Mesmo 110 anos depois que o Titanic afundou, poucas pessoas dos 1.514 mortos foram identificados, ou seja, muitas pessoas que faleceram no Titanic não foram identificadas até agora, meu irmão. Várias autoridades envolvidas na investigação da tragédia afirmam que um dos motivos para essa lacuna é que muitos passageiros a bordo do Titanic viajavam com nomes falsos e identidades falsas. Para você ter uma ideia, no cemitério de Fairview, na cidade canadense de Halifax, estão enterradas cerca de 100 pessoas que estavam no navio, sendo que 30 pessoas ainda estão sem identidades claras. Cê é louco, mano? Em 2008, 96 anos depois do desastre, um dos túmulos passou a ter como inscrição o nome de Sidney Leslie Goodwin, ou seja, esse nome desconhecido era de um bebê de 19 meses de vida, mano. A identificação só foi possível por meio de teste de DNA e uma pesquisa genealógica mundial. Mas e aí, você sabia dessa doideira ou não? Comenta aí. Você sabia que quando o Titanic estava pedindo socorro, tinha um navio que não quis ajudar ele? Pra você ter uma ideia, mano, quando o Titanic estava pedindo socorro no momento de desespero, tinha um navio bem próximo dele que ignorou o pedido de socorro dele. O nome desse navio era California e ele cruzou o Oceano Atlântico na madrugada de 15 de abril de 1912. E ele estava muito próximo da onde o Titanic se acidentou, meu irmão, no horário de 11h40 da noite, quando houve a batida contra o iceberg. E quando chegou às 2h20 da madrugada, quando o navio começou a afundar, foram vários pedidos de socorro enviados para o navio Califórnia, mas o chamado de pedido de socorro passaram despercebidos e eles ignoraram os sinalizadores. Mas existe uma outra versão de que a equipe do navio Califórnia chegou a acordar o capitão para alertar sobre o acidente do Titanic, mas quando o capitão soube dessa notícia, ele não ligou para isso e simplesmente ignorou o pedido de socorro deles. Mas e aí, o que você achou sobre isso? Comenta a sua opinião. Você sabia que foi feita uma profecia bem antes do Titanic afundar? Para você ter uma ideia, 14 anos antes do acidente do lendário navio Titanic, o escritor Morgan Robertson lançou o livro chamado The Futility of the Titan, que significa futilidade ou naufrágio do Titã em tradução literal, que conta sobre a história do Titã, um navio transatlântico que afundou no Atlântico Norte após bater contra um iceberg. Ou seja, antes do Titanic afundar, foi feita uma profecia mostrando como que o Titanic iria afundar.
falar. Mas existem dois detalhes que são ainda mais assustadores. O primeiro é que o nome do capitão era Smith, o mesmo nome do capitão do Titanic. E o segundo é que foi dois acidentes fictício e irreal que aconteceram no mesmo mês, meu irmão. Que loucura, velho. Mas infelizmente, nesse acidente do Titanic acabou tirando mais de 1.500 vidas nessa tragédia. E entre as vítimas tinha algumas crianças e também animais de estimação. Mas essa história do Titanic dá pra nós tirar algo muito proveitoso dele, ou seja, ame as pessoas que estão próximas de você, porque o amanhã não pode mais chegar pra elas ou pra você e pode ser o último adeus. Cientistas querem trazer de volta à vida o tigre dente de sabre. E imagina só, mano, eu e você poder ver bem de pertinho esse gatinho poderoso que já foi extinto há milhares de anos atrás. E inclusive já fez vários filmes famosos que eu e você já assistimos e amamos, que é o filme A Era do Gelo, meu irmão. Mas uma coisa eu quero que você concorde comigo, mano, o mundo seria muito mais legal com vários tigres dente de sabre em zoológicos ou soltos por aí, não é mesmo? Mas se eu te falar que isso não é impossível de acontecer, ou seja, muitos cientistas já coletaram vários DNAs desse animal lindão e eles já estão trabalhando para ressuscitar ele novamente. E esse tigre tem algo muito comum com os mamutes, ou seja, esse animal vivia em lugares muito gelados, aonde os mamutes também habitavam. E para você ficar muito mais feliz ainda, realmente existem muitos corpos muito bem preservados desse gatinho, o tigre dente de sabre. E através do corpo desse animal vai ser possível cientistas coletar os DNAs e trazer ele de volta à vida. Mas e aí, você quer a parte 2? Comenta aí.